Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a falar sobre função afim. Então, só relembrando do último vídeo, a gente começou a falar sobre a função afim, sobre as funções afins. A função afim é qualquer função real, tá certo? Em que a variável também seja real, que tem a seguinte forma: y igual a ax mais b, né? Ou então f de x igual a ax mais b. O resultado da função é ax mais b. Então, tem uma parte que é linear, que é o ax, só que também tem esse outro termo aqui. Então, o nome função afim é por quê? Porque ela é parecida com a função linear, tá? Então, os nomes que a gente deu para esses coeficientes no finalzinho da última aula é que esse a aqui é chamado coeficiente angular, enquanto esse b aqui é chamado coeficiente linear. Vamos estudar um pouco mais hoje sobre esses coeficientes, tá certo? Para fazer isso, vamos fazer um esboço aqui de um gráfico de alguma função afim, certo? Vamos supor que a função afim, né? Lembra que a gente comentou já que o gráfico de qualquer função afim é uma reta. Mesma coisa vale para funções lineares. A diferença aqui no caso da função linear é que a reta passa pela origem, certo? Então digamos que a reta seja essa aqui, certo? Não saiu tão reta não, vamos tentar melhorar isso aqui. Então digamos que a reta seja essa. Maravilha. Então, a reta sendo essa, o que é que a gente sabe? Digamos que a gente tenha esse valor aqui, vamos chamar ele de XA, esse aqui vai ser o XB. Aí vamos ver onde que esses pontos caem quando a gente joga eles lá para o gráfico, quando a gente projeta eles até o gráfico, a gente vai ter esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A, e vamos ter esse outro ponto aqui que vamos chamar de ponto B, certo? Esse aqui é o B. Então vamos aumentar o tamanho aqui do eixo Y, só para ficar mais visível o que a gente quer. Então, digamos que o eixo Y aqui vem até aqui em cima. Ok, então, que valores dos y que a gente tem correspondentes a esses pontos que a gente marcou? Correspondente ao ponto A, a gente vai ter aqui o y relativo ao A, seria esse. E relativo ao ponto B, a gente teria o y correspondente ao ponto B, que seria esse de cá. Certo? E aí aqui em cima, vamos ilustrar o eixo y. Beleza, então o que, é que a gente sabe? Né? Os pontos A e B pertencem ao gráfico de uma função linear, de uma função afim, com essa cara, ax mais b. Ao gráfico de uma função afim com essa expressão, ax mais b. O que isso significa é, como esses pontos pertencem ao gráfico, se eu substituir o x na fórmula aqui em cima pelo x do ponto A, o y que vai ter que dar vai ter que ser o y do ponto A. Se eu substituir o x pelo x do ponto B, o y que vai dar no gráfico, na fórmula, vai ser o y que vai dar aqui, o yb. Tá? Então a gente tem duas equações, na realidade. A gente sabe que YA é igual a vezes o x do ponto A mais o Bzinho. E o YB ele é A vezes o x do ponto B mais o Bzinho. A gente tem essas duas equações, certo? E as incógnitas basicamente seriam o A e o B. Vamos falar um pouquinho sobre o A. Para falar sobre o A, vamos analisar esse nosso triângulo aqui, ó, que tem esses dois lados aqui. Esse ângulo aqui é 90 graus, então os dois catetos são esses lados que estão de verde, esse aqui e esse de cá, e a hipotenusa desse triângulo é esse outro lado aqui, tá? É esse lado vermelho daqui até aqui, esse lado que é a hipotenusa. Aí, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, quem é a tangente de alfa? Então, a partir desse triângulo aqui, a tangente de alfa é quem? Tangente de alfa, em geral, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que é o cateto oposto? O que é o cateto adjacente? Para quem não está lembrado de trigonometria, a gente vai falar mais sobre trigonometria lá na frente no curso, tá? Mas o cateto oposto e o cateto adjacente são dois lados de um triângulo retângulo, são os dois lados que não são opostos ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, o lado que é oposto a esse ângulo é esse maior aqui de cima, tá?
é a hipotenusa. Os outros dois, esse aqui e esse aqui, são os dois catetos desse meu triângulo. O cateto adjacente é o que está logo ao lado do ângulo. Então, se o ângulo alfa está aqui, o cateto adjacente é esse. E o cateto oposto é o lado que está oposto a esse ângulo, que seria esse outro daqui. Então, a medida desse segmento dividida pela medida desse segmento me dá a tangente do ângulo alfa. Certo? Só que aí, quanto vale a medida do cateto adjacente nesse meu triângulo aqui? Ó? O cateto adjacente tem essa... Desculpa. O cateto oposto tem essa medida. Essa medida ela é igual a essa aqui. Quanto vale essa medida? É o y maior menos o y menor. Então, é yb menos ya. Então, o cateto oposto nessa minha divisão aqui, ele é y de b menos y de a. Agora, os catetos adjacentes. Quem é o cateto adjacente nesse triângulo daqui? A esse ângulo. Né? O cateto adjacente é esse pedaço aqui, cuja medida é igual a essa daqui de baixo. Então, é igual a essa medida daqui, que vale x do ponto B menos x do ponto A. Então, vamos substituir isso lá em cima, lá na fração. X de B menos x de A. Então, eu tenho y de B menos y de A no numerador e tenho x de B menos x de A no denominador. Mas eu também sei que eu tenho essas relações aqui. Eu tenho essas duas equações. Y de A é ax de A mais B e y de B é ax de B mais B. Por que mesmo? Porque os pontos A de coordenadas x de A e y de A e B de coordenadas x de B e y de B estão no gráfico, estão na reta que forma o gráfico dessa função afim. Então, substituindo isso aqui, o que é que a gente fica? O que é que a gente obtém? Y de B é ax de A, ax de B mais B, ax de B mais B, menos o y de A, que é ax de A mais o Bzinho. Tudo isso sobre x de B menos x de A. Tudo isso sobre x de B menos x de A. O que é que eu posso fazer com esse numerador dessa minha expressão aí? Esse primeiro termo aqui, ó, com o x de B, ax de B mais B, eu só vou repetir. Então, eu vou ter ax de B mais B. E o resto? O resto eu tenho menos axa mais B. Então, eu vou ter menos ax de A e menos daqui com mais de cá fica menos B. Então, vamos continuar com isso. Menos ax de A menos o meu Bzinho. Então, tudo isso sobre x de B menos x de A. Opa, então eu consigo simplificar aqui o B daqui com o B de cá. E vai ficar ax de B menos ax de A. Ax de B menos ax de A. Então eu consigo colocar o A em evidência. Aí fica A que multiplica x de B menos x de A. Tá certo? Sobre x de B menos x de A. Eita, ó, então vai simplificar de novo x de B menos x de A. E vai restar somente o A. O Azinho. Certo? Então, o Azinho, o coeficiente angular dessa minha função afim, é igual a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal, tá? Com uma reta horizontal aqui. É o mesmo ângulo que ela forma aqui, tá? Por exemplo. É o ângulo que a reta forma com o semi-eixo positivo do x. Porque a reta forma vários ângulos, né? Com o eixo x aqui. Ela forma esse ângulo, forma esse ângulo. Esse ângulo também é formado pela reta com o eixo x e esse também. Então, eu meço esse ângulo no sentido anti-horário. Então, eu começo aqui e venho nesse sentido, tá certo? Até bater na reta. Ok? Então, eu começo no eixo x, ou numa reta que seja paralela, num segmento que seja paralelo a ele. E vou abrindo, girando aqui no sentido anti-horário até bater na reta. Certo? Então, é sempre o ângulo no sentido anti-horário com o semi-eixo positivo do x. Tá certo? Então, daí vem por que se chama coeficiente angular. Por quê? Porque esse coeficiente, o A, que é o que multiplica o x aqui na fórmula da função afim, ele é igual a tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular está justificado esse nome. Tá? É por causa disso. E por que é coeficiente linear? Vamos falar sobre isso agora aqui com outro gráfico. Certo? Com outro gráfico. Essa parte é menor. Tá? Eu não vou precisar de tanto espaço para fazer isso, não. Imagina que a minha reta faça assim, tá? Ela seja agora, digamos, uma reta decrescente.
Lembra que a gente comentou na última vez que a reta ela vai ser crescente quando o A for positivo e vai ser decrescente quando o A for negativo, certo? Então, digamos que a reta vai ser desse tipo aí. Aí a fórmula dela seria f de x igual a x mais b também, porque é uma função afim. Toda função afim tem gráfico que é uma reta, certo? Essa conta que a gente fez aqui ilustra isso, tá? Que a variação sempre de dois entre dois pontos, o ângulo que é formado por esse segmento aqui é sempre o mesmo. É sempre alfa. O ângulo que é formado fica sempre sendo alfa. Isso leva ao fato de que o gráfico de qualquer função que seja uma reta, refraseando, se o gráfico de uma função é uma reta, a função é afim. Certo? Claro que pode ser um dos tipos especiais de funções afins. Né? A função linear, que é quando o b é zero, ou a função constante, que é quando o a é zero. Né? Então, qualquer desses casos, o gráfico é uma reta. E nesse caso aqui, por que é que eu tenho a ver com coeficiente linear? Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse? Vamos marcar esse ponto aqui no gráfico para a gente deixar ele destacado. Que ponto é esse aqui? Para eu obter esse ponto, eu tenho que substituir o x por quanto? Esse ponto está no eixo y, certo? Pontos que estão no eixo y, ao longo do eixo y, o x deles é igual a zero. O x de qualquer ponto que está no eixo y vale zero. Da mesma forma que o y de qualquer ponto que está no eixo x também vale zero. Então, no eixo x, o y vale zero. E no eixo y, o x vale zero. Então, para eu determinar quem é esse ponto, eu tenho que substituir o x por zero e ver quanto é que dá o y, certo? Então, nesse ponto aqui, o x é zero. Então, fazendo x igual a zero, vai dar o quê? F de zero vai ser a vezes zero mais b, certo? Então, f de zero é b. Ou seja, quando o x for zero, o y é b. Portanto, a ordenada desse ponto é b. É o coeficiente linear, certo? Então, por isso que é coeficiente linear. É onde que eu corto o eixo y. E por que é coeficiente angular? Porque ele tem a ver com a tangente do ângulo que a reta forma com o semi-eixo positivo do x no sentido anti-horário. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então a gente já tem agora uma explicação de por que esses coeficientes têm esses nomes. Tá certo? Só para escrever essa fórmula aqui do coeficiente angular de outra forma, a gente sabe já que o coeficiente angular ele tem a ver com a tangente do ângulo. Tem a ver com a tangente do ângulo. E o que é que a gente fez aqui para calcular essa tangente do ângulo? A gente fez como variação do y, né? Y final menos y inicial. Então, o y desse ponto menos y desse ponto. Sobre variação do x. X de b menos x de a. Então, essa é uma fórmula que vale ser ressaltada, tá? O a é igual à variação do y sobre a variação do x. O coeficiente angular é sempre igual à variação do y sobre a variação do x. Agora, só cuidado apenas, porque tem que ser na mesma ordem. Se aqui na variação do y eu botei y de b menos y de a, então aqui na variação do x eu também tenho que botar x de b menos x de a. Não pode ser uma ordem em cima e outra ordem embaixo, não. Tem que ser a mesma ordem. Se eu quiser inverter a ordem em cima e botar y de a menos y de b, pode. Mas aqui embaixo também tem que ser a mesma ordem. Também tem que ser, então, x de a menos x de b. Maravilha. Então, certo? Vamos falar mais um pouco sobre exemplos. Então, vamos pegar o seguinte, que seria, determine uma equação da reta. Determine uma equação da reta que passa pelos pontos 1 e 3, que passa por 1 e 3 e por 4 e 5. Então, é um resultado clássico de geometria. Isso, na verdade, é um axioma que se fala de geometria plana, que por dois pontos se passa uma única reta, certo? Dados dois pontos, existe uma e apenas uma reta que passa pelos dois. Então, eu quero descobrir qual é a reta dois pontos distintos, tá? Certo? Obviamente. Então, eu quero saber qual é a reta, qual é a equação da reta que passa por esses pontos. Isso aqui é uma questão do que a gente chama de geometria analítica, porque eu estou lidando com uma coisa que é geométrica, que é uma reta, usando álgebra, estou usando equação, certo? Então, eu estou usando
o que a gente chama de geometria analítica aqui. É uma forma de representar conceitos geométricos usando equações. É uma área bastante interessante também da matemática, da geometria. A gente não vai falar tanto sobre isso aqui, mas vai falar um pouco, tá? Mas vamos lá, como é que eu vou resolver? Eu vou olhar para esse problema como um problema de função do primeiro grau, de função afim, tá certo? Primeiro grau, basicamente porque o expoente do x que aparece lá é 1, né? Então eu vou pegar a minha função pensando como y igual a ax mais b. Por quê? Porque é uma reta. Uma reta, o gráfico implica na função ser afim, certo? Toda função que o gráfico é uma reta vai ser uma função afim. Maravilha. Então, o que é que eu sei? Quando x for 1, o y vale 3. Quando x for 4, o y vale 5. Então, eu vou substituir essas informações nessa fórmula e ver o que é que vai acontecer. Então, quando x for 1, o y dá 3. Quando x for 1, nessa parte aqui dá quanto? A vezes 1 mais b. Então, eu vou ter a vezes 1, né, que é a só, mais b dá 3. Porque quando x é 1, o y é igual a 3. Agora, quando x for 4, o y dá 5. Quando x for 4, o y dá 5. Então, substituo aqui o x por 4, e aí o y tem que ser 5. Então, vamos ficar com a vezes 4, então 4a mais b igual a 5. Então, eu tenho duas equações, tenho duas incógnitas, consigo então determinar quem é o a e quem é o b. O que é que eu posso fazer então? Posso fazer a equação de cima menos ela e somar com a equação de baixo, tá? Então eu vou subtrair essas equações. Vou pegar a equação de baixo e fazer ela menos a de cima. Porque quando eu faço isso, eu cancelo b da de baixo com b da de cima. Vai ficar 4a menos a, fica 3a. Aí eu vou ter b daqui menos b daqui, cancela. E aqui eu vou ter 5 menos 3, aí dá 2. Então, 3 vezes a dá 2. Portanto, o a vale 2 sobre 3. O a vale 2 sobre 3. Já sei quem é o coeficiente angular. Aí agora, sabendo quem é o coeficiente angular, como é que eu acho quem é o coeficiente linear? É a única coisa que falta aqui para eu determinar quem é a minha reta, tá? E uma observação. Apesar de, em geral, as incógnitas serem o x e o y, nesse caso elas não são incógnitas não, tá? Quem a gente quer descobrir para resolver esse problema é o a e o b. Porque, sabendo quem são a e b, a gente sabe quem é a equação da reta da gente. Certo? O a e o b são as constantes que caracterizam a reta. Se eu mudo o a e o b, eu mudo a reta. Quando eu digo quem é o a e o b, eu sei exatamente qual é a reta que a gente está trabalhando, tá? O x e o y são variáveis, beleza, são incógnitas, mas são variáveis. São variáveis, são coordenadas de um ponto que pertence a essa reta. Um ponto variável que pode percorrer essa reta inteira, tá certo? Aqui está a reta, o x e o y são coordenadas de um ponto que podem andar sobre a reta. Agora, o a e o b não, são eles que me dizem qual é a reta. Que reta é essa? Então, quando eu quero descobrir qual é a equação da reta, as incógnitas para mim nesse problema são o a e o b, não são o x e y. Beleza, né? Como que eu acho agora quem é o b? Eu escolho uma das equações e substituo o a nela. Por exemplo, eu vou fazer isso na primeira equação, porque ela é mais simples. Então, se eu substituo aqui o a por 2/3, aí eu vou ter o quê? Quem é o b? B vai ser 3 menos a. Então, vai ficar 3 menos 2/3. Fazendo essa conta, né, tirando o MMC, que vai ser 3. Aí, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 2 do numerador dá 2. Então, vamos ficar com o quê? 9 menos 2 dá 7. 7 sobre 3. Então, esse aí é o B. Então, já tendo o a e o b, a gente tem quem é a equação da reta. Vamos para a resposta, então. A resposta desse problema vai ser y igual a a, que é 2/3, então fica 2/3 vezes x mais 7/3. Certo? Então, essa é a forma da equação da reta que a gente quer aqui. Maravilha, né? Então, isso aqui a gente chama de equação reduzida da reta. Isso aí vai ser visto melhor em outro momento, tá? Não agora. Só tinha essa forma de fazer? Não, porque eu podia calcular também esse a de outra forma, talvez até mais rápida. Vê só, a gente não falou que o a é igual a ΔY sobre ΔX. O a é ΔY
sobre ΔX. Então, se a gente sabe 2 pontos, a gente sabe a variação do y. Qual foi a variação do y desse ponto aqui para esse de cá? Ele passou de 3 para 5. Então, a variação do y foi 5 menos 3. 5 menos 3. E qual é a variação do x? Tem que pegar na mesma ordem, tá? Se eu coloquei o y desse menos o y desse, eu também coloco o x desse menos o x desse. Então, 4 menos 1. A variação do x aqui foi 4 menos 1. Então, vai dar quanto? 5 menos 3 dá 2. 4 menos 1, 3. Que é o mesmo resultado que eu obtive aqui em cima, tá certo? Mesma coisa que eu obtive aqui em cima. Tá bom? Então, sabendo quem é o A, eu posso calcular o B da mesma forma. Substituo um dos pontos na minha equação, tá certo? Então, eu tenho y igual a ax mais b agora. Só que agora eu sei quanto é o A. Eu sei que o A vale 2/3. Então, a minha função agora até esse ponto está com essa cara daqui. Escolho um dos pontos agora para substituir. Então, substituo pelo ponto 1 e 3, digamos. Então, eu faço x igual a 1. E aí, o y teria que ser 3. Aí, eu vou ter 3 igual a 2/3 vezes 1, dá 2/3, mais b, certo? E aí, então, o b vai ser quanto? 3 menos 2/3, de novo, mesma conta de antes, né? 3 menos 2/3 foi essa conta que a gente fez aqui, deu 7/3. Então, você pode fazer das duas formas, tá? Tanto resolvendo literalmente o sistema em todas as suas etapas, como a gente fez em cima, ou então fazendo o A logo de cara como variação do y sobre variação do x. Certo? Você tem essas duas opções. Maravilha. Vamos passar aqui para a próxima discussão da gente, que é sobre inequações. O que é uma inequação? No caso, inequação do primeiro grau, certo? Por enquanto. Vamos falar mais sobre inequações mais à frente também, inequação do segundo grau, inequação exponencial, inequação logarítmica, tudo isso, tá? Inequações do primeiro grau. Então, se é inequação do primeiro grau, então o que é que acontece, né? Primeiro, o que é uma inequação? O que é uma equação? Uma equação é quando eu tenho alguma igualdade. Tudo que a gente estava lidando até aqui era quando eu tinha alguma igualdade. 3x igual a 9. Então, é uma igualdade entre duas expressões, certo? O que é uma inequação? É uma desigualdade. Então, eu não vou ter uma igualdade mais. Vou ter símbolos de desigualdades, que podem ser de maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Então, eu vou ter esses símbolos aqui aparecendo. Maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Então, resolver inequações é lidar com expressões que envolvam esses símbolos, tá? E eu quero que um lado da minha expressão seja maior, digamos, do que o outro lado. Vamos ver como é que funciona tudo isso, resolvendo alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Imagina que a minha inequação seja essa aqui. 3x mais 5 para dar maior que 8. Certo? Então, a gente vai resolver da forma como resolveria se fosse uma equação, a princípio. O que é que você faz aqui? Você pega esse 5 e passa para o outro lado. Passar para o outro lado é a mesma coisa que o quê? Somar o oposto, né? Eu somo menos 5 dos dois lados. Somo menos 5 aqui, que eu cancelo 5 com menos 5, e somo menos 5 aqui. Fica 8 menos 5. Na prática, é passar para o outro lado. Então, eu fico com 3x maior do que 8 menos 5. Ficou 3x maior que 3. Se divide todo mundo por 3 agora, tá? Então, divide todo mundo por 3 vai dar o quê? X maior que 1. Então, essa aqui é a minha solução, tá? A solução para essa equação é todo x que for maior que 1. Então, a gente pode representar essa solução, que é um conjunto, certo? São vários pontos, tá? Eu posso representar o conjunto solução dessa equação, vamos chamar ele de S, da seguinte maneira. É o conjunto dos x reais, tais que x é maior que 1. Pode representar assim, ou pode representar como um intervalo. Ele começa no 1, como vai a todos os pontos maiores do que 1. Então, a gente fala que vai até infinito, até mais infinito. Tá? Então, é um intervalo dessa forma aqui, de 1 até mais infinito. Certo?
nunca vai ser fechado no infinito, tá? Nunca vai ser fechado no infinito. Por quê? Porque infinito não é um número. Eu nunca chego no infinito para poder incluir ele no meu intervalo. Lembra que eu só coloco o intervalo fechado quando esse valor está incluído no conjunto, quando ele faz parte dele. Infinito nunca chega, então nunca tem como ele fazer parte do conjunto. Então no infinito é sempre aberto. Tá? Mas aqui no 1 podia ser aberto ou fechado. Só que se eu colocasse igual a 1 também, se eu incluísse o 1, aqui estaria maior ou igual a 1, porque o 1 estaria incluso. Mas se o x for 1, não dá verdadeiro. Né? Dá 3 vezes 1 mais 5 dá 8, não é maior que 8, é igual. Então aqui é um intervalo aberto, tanto no 1 quanto no infinito. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo, agora vamos fazer o seguinte. 4x mais 9 menor que menos 2. Só para ficar claro também e ficar escrito, isso aqui é o que se chama conjunto solução da inequação, tá? Conjunto solução. Nesse caso deu um intervalo. Beleza? Então 4x mais 9 menor que menos 2. Vamos fazer da forma que a gente fez a outra. Pega o mais 9, passa para o outro lado, passa com o sinal trocado. Então fica 4x menor que menos 2 menos 9. Então ficou menos 11. Tá certo? Passei o 9 para o outro lado subtraindo, né? Com o sinal oposto. Aí agora eu divido tudo por 4. Aí vai ficar x menor que menos 11 sobre 4. Então, quem é o conjunto de solução nesse exemplo? Eu vou ter S igual ao conjunto dos x reais, tais que o x é menor do que menos 11 sobre 4. Menor do que menos 11 sobre 4. Então, olhando como um intervalo, é tudo que é menor do que esse valor, sem incluir ele. Então, como é tudo que é menor que ele, eu vou até o menos infinito, certo? Eu fico tão negativo quanto eu quiser, posso ir tão negativo quanto eu quiser, certo? Tão afastado da origem quanto eu quiser, só que aí eu vou até menos infinito, né? Porque é um infinito negativo. E aumento no máximo até o menos 11 sobre 4, só que eu também não incluo ele, por quê? Porque é só menor que menos 11 quartos, então o intervalo vai ser aberto nos dois lados também. Esse aqui que é o meu conjunto de solução. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo agora vai ser o seguinte. Vamos pegar a inequação menos 3x mais 4 maior que 10. Então, vamos lá. Eu pego o 4, passo para o outro lado subtraindo. Fica menos 3x maior do que 10 menos 4, ficou 6. Aí agora eu vou dividir tudo por menos 3. Dividir tudo por menos 3. Então, dividindo tudo por menos 3, eu vou ficar com x e menos 2. Agora a pergunta é, o sinal vai ser esse aqui ou vai ser esse aqui? Vamos pensar um pouco, tá? Quem é maior? 1 ou 2? 1 é menor que 2. Mas aí, se eu pego essa inequação aqui e multiplico ela toda por menos 2, certo? Por exemplo, se eu multiplico ou se eu divido ela por um número negativo. Vamos pensar, multiplicar por menos 2. Aí vai ficar como? Menos 2 e menos 4. Quem é maior agora? Menos 2 ou menos 4? Olhando para a reta aqui, ó, se aqui ela aumenta, aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 4. Se aumenta para cima, quanto mais alto tiver o número, maior ele vai ser. Então, 2 está acima do 1. 2 é maior que 1. Menos 2 também está acima do menos 4 aqui. Então, menos 2 que é maior. Menos 2 que é maior. Opa, então quando eu multiplico por um número negativo, o sinal da desigualdade inverte. Se era menor, vira maior. Se era maior, vira menor. Se era menor ou igual, vira maior ou igual. E se era maior ou igual, vira menor ou igual. Ah, professor, aqui eu não multipliquei por um negativo, eu dividi por um negativo. É a mesma coisa. Multiplicar por um número e dividir por um número são operações bem semelhantes. Por quê? O que é dividir por 2? Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Por quê? Porque se eu pego um número e, digamos, eu pego 10 e multiplico ele por 1 meio, dá quanto? Multiplicar essas frações é a mesma coisa que fazer o quê? Que a gente já discutiu lá
atrás. É olhar para isso aqui como sendo 10 sobre 1 e fazer 10 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Aí multiplica numerador com numerador, dá 10, e denominador com denominador, dá 2. Aí 10 por 2 dá 5. 5 não é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Pronto, então multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2. Então dividir por menos 3, como a gente fez aqui, é a mesma coisa que o quê? Multiplicar por menos 1 sobre 3, porque é 1 sobre esse número. Tá? Então, em geral, dividir é multiplicar pelo inverso. Tá certo? Então, como é que fica aqui? Ó? Os sinais têm que inverter. Se aqui era maior e eu dividi por menos 3, o sinal inverte. Se era maior, ficou menor. Então, respondendo a minha pergunta de antes, o sinal que fica aqui é esse. Tá certo? E aí o conjunto de solução para esse exemplo, para esse terceiro exemplo, é o conjunto dos x reais, tais que x é menor do que menos 2. E aí, como intervalo, isso aqui vai ser aberto em menos infinito até aberto em 2. Certo? Vamos fazer mais uma, porque até aqui eu só fiz exemplos que envolvam maior e menor. Vamos fazer uma, pelo menos, que envolva menor ou igual. Certo? Então, vamos pegar essa última aqui para a gente finalizar essa parte e resolver a seguinte inequação. Menos 5x mais 6 menor ou igual a 21. Então, como é que a gente faz? Pega o 6, passa para o outro lado, aí fica menos 5x é menor ou igual a 21 menos 6, que ficou 15. Ficou 15. Aí agora eu vou dividir dos dois lados por menos 5. Por quê? Porque ficou menos 5 aqui. Aí menos 5x sobre menos 5 ficou x. E 15 dividido por menos 5 ficou menos 3. 15 por 5 ficou 3. E é mais 15 sobre menos 5. Então, mais do 15 com menos do 5, mais com menos fica menos. Tá certo? Então, ficou menos 3. E eu dividi por um número negativo. Quando eu divido ou multiplico por negativo, o sinal de desigualdade, de inequação, inverte. E aqui era menor ou igual, então aqui vai ficar maior ou igual. E aí o conjunto de solução para essa inequação vai ser quem? Vai ser S igual ao conjunto dos x reais, tais que x é maior do que menos 3, ou, pensando como intervalo, vai ser do menos 3 até o mais infinito. No infinito tem que ser aberto, beleza? Mas no menos 3 aqui vai ser fechado. Por que fechado? Porque eu estou incluindo ele. É maior ou igual a menos 3. Então, ele faz parte do meu conjunto, tá? Então, começamos a falar sobre inequações do primeiro grau. Na próxima aula, vamos falar sobre inequações produto e inequações quociente. E aí a gente vai ter que fazer uma coisa chamada estudo do sinal, para a gente saber quando que o resultado final vai ficar positivo ou vai ficar negativo. Tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje vai ser isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula.